Olá, meus amigos do LAC Concursos! Mais uma vez com vocês, professor César Bodão, e hoje eu venho para falar sobre o edital da prova de assistente em administração da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente sobre a prova de redação. Para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o nosso curso de redação online, olha aqui, edital da prova do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assistente em administração. Tá lá. Ó, presta bem atenção que pontapé inicial se dá com a leitura do edital, saber o que está no edital. Especificamente, o professor Luiz Antônio de Carvalho já falou para vocês, já especificou para vocês a parte do edital, a parte geral do edital, e nós vamos falar especificamente sobre a prova de redação. Então vamos lá, saber os elementos da prova de redação, quanto valem, e são esses elementos que nós vamos utilizar para a correção da prova de redação online que você mandar para a gente. São esses critérios que nós vamos utilizar aí para a correção, tá? Então vamos lá, ó, prova discursiva, redação, avaliará a capacidade do candidato de o candidato produzir um texto argumentativo. Quando fala em argumentativo, normalmente, aqui não está falando especificamente do texto dissertativo, mas é normal. Todas as redações hoje pedem um texto dissertativo argumentativo. Então, não precisa ficar pulando de galho em galho. Não vai fazer poema. Aliás, poema está aqui. Se você fizer poema, você está com zero. Tá? Está com zero. Então, o texto argumentativo será corrigido com base nos seguintes critérios. Muito importante quando o edital aponta os critérios e, mais do que isso, aponta qual é a pontuação. Aponta a pontuação, ficou repetitivo, mas é isso aí. Quando ele indica a pontuação, tá? Então, vamos lá. Tipo A, tipo de texto. Conhecimento da escritura da sequência argumentativa, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 4 pontos. Ou seja, vai valer 4 pontos o tipo de argumento que você colocar. Qualidade do seu argumento, tá? Então, de 0 a 4 pontos, beleza? Então, você pode argumentar, sua argumentação não vale nada, ok? Ou pode argumentar, sua argumentação vale 2, 3 ou, no máximo, 4 pontos, tá ok? Então, ó, tipo de argumentação, tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo, ou argumentativo, mas não está falando dissertativo, mas, olha, não importa, faça um texto dissertativo argumentativo. Professor, eu não sei o que é um texto dissertativo argumentativo, não tem problema. Nós temos aulas específicas de redação do nosso curso de redação que vai explicar para você o que é um texto dissertativo argumentativo. Você vai explicar o que é um gênero textual, quais os tipos de texto, qual que é o texto dissertativo, os exemplos de texto, como fazer um texto, como articular esse texto, qual o princípio, meio e fim desse texto, tá? Vamos lá. B, coesão. Professor, coesão vale ponto? Ó, 2 pontos. Se o texto não tiver coeso, se o texto não tiver coesão, se tiver problemas de coesão, porque nem sempre a falta de coesão vai interferir diretamente na totalidade do seu texto. Ele vai interferir na clareza, o cara vai ter dificuldade de entender o que você está falando, porque você não colocou os elementos coesivos, não ligou corretamente, não colocou as conjunções, as preposições, os pronomes relativos inerentes àquela proposta de enunciação que você quis dizer. Tá? Então você quis dizer alguma coisa, mas você não colocou as coisas, ou foi contraditório o que você colocou. Tá? Então fala assim, ele tinha muito problema de saúde, mas corria então corria feito um cavalo. Como esse então está errado. Tá? Se ele tinha problema de saúde, como é que ele corria feito um cavalo? Logo, então, quer dizer, conclusão. Não é possível. Esse elemento coesivo vai causar uma incoerência no seu texto. Tá? Então, os elementos de coesão, os elementos de ligação, são muito importantes para que você possa ter a clareza do seu texto seja estabelecida. Então, vale 2 pontinhos no máximo. Tá? Ou você pode, presta atenção, 2 pontos, mas você pode perder isso se você tiver problemas de coesão. Tá? Outro elemento, coerência. Coerência você vai ver lá na parte específica do nosso curso de redação, que a coerência tem a ver com a parte da ideia do seu texto.
Se o cara não consegue entender qual a ideia que você passou no texto, se você foi contraditório, se você, misturou as modalidades de texto, se o seu estilo, se você mudou a proposta, tudo isso aí é problema de coerência. Tá? Que você vai ver lá na prova também, na parte específica de redação. Problema de coerência, 2 pontinhos. Tá? Você deixa de ganhar 2 pontinhos no problema de coerência, tá? Então, você vai ver, se você tiver 10 problemas de coerência, então ele vai dividir esse 2 por 10. Então, cada problema vai valer 0,2, tá? E aí você vai ter, cada partezinha que você teve problema, você vai ser descontado 0,2, tá certo? Vamos lá. Modalidade escrita padrão, norma, uso adequado de recursos linguísticos em âmbitos ortográficos, morfológicos, sintático, semântico, estilístico, pragmático, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2 pontos. Bom, o que é isso? A parte gramatical, a parte do professor Sidney. Tá? Então você que adquire o nosso pacote aqui do LAC Curso, você tem todas as aulas de gramática com o professor Sidney, muito bem colocados, professor, um dos melhores professores do Brasil, nós temos aqui professor de gramática. Então essa parte gramatical precisa ser bem estudada para a prova de redação, tá? Quem falou para você que não precisa saber gramática para passar em concurso está redondamente enganado. Precisa sim, no concurso mais ainda, tá? No concurso cai na prova de língua portuguesa, na prova lá de linguagem, e na redação que você precisa saber. Você precisa saber morfologia, você precisa saber ortografia, você precisa saber regência, concordância verbal, concordância nominal, pontuação. Você precisa saber tudo isso para você fazer uma redação dentro dos padrões, dentro da norma. Tá? E isso vai valer 2 pontinhos. Tudo bem? Bom, essa é a pontuação. Então são 4 elementos, ó. Tá aqui. Tipo de texto, coesão, coerência e modalidade escrita padrão. Norma culta, precisa utilizar, tá? Usou gíria, se você não especificar, não tiver um propósito em usar a gíria, a sua redação não vai ser adequada. Você vai perder ponto nesse quesito aqui. É usar a norma padrão, norma culta, tá bom? Bom, outro elemento muito importante aqui, prova discursiva, redação, será avaliada isoladamente por 2 examinadores. Presta atenção. 2 pessoas vão corrigir a sua redação. Isso é muito legal porque normalmente, se você tiver 2 pessoas e elas divergirem, entra uma terceira pessoa que vai fazer o desempate, tá? Então é muito interessante porque são 2 cabeças que vão pensar diferente, vão ter perspectivas diferentes e vão olhar a sua redação. Normalmente, olham já em relação àqueles critérios que nós acabamos de falar. Tá? Então eles não são direcionados para não ter exatamente esse problema do eu-achismo ou da individualidade de opinião. Então eu tenho um padrão. Claro que a individualidade de opinião sempre vai prevalecer, porque não existe corretor neutro. Não existe neutralidade no corretor. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer uma redação relacionada, por exemplo, a aborto, eu sou a favor do aborto, eu acho que o aborto tem que acontecer, porque não sei o quê, porque a mãe que não quer ter filho, você pode colocar o maior argumento do mundo. Se a pessoa que vai corrigir ela é contra o aborto, por mais que ela identifique uma coerência, coesão, para a norma culta, a parte da individualidade do corretor vai ser colocada ali, não tenha dúvida, tá? Mas esse tipo de redação para redação para concurso, normalmente os temas eles não causam tanta individualidade, eles são do senso comum, quer dizer, os argumentos são assim gerais. Agora, o tipo de argumento que você vai colocar é individual, e aí vai ser avaliado em relação àqueles critérios que nós colocamos lá, tá? Bom, a nota do candidato na prova discursiva, a redação, será calculada por meio do resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um dos examinadores, tá? Então, um examinador, a prova vale 10. Um examinador, né, quanto que vale a prova? Vamos ver aqui. A prova vale, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. A prova vale 10. Aí um deu 10. O outro deu 7,5. Vai pegar
As duas, 10 mais 7,5, divide por 2. Divide por 2 vai dar a sua média, que é a média aritmética da sua prova. Então a nota do candidato na prova discursiva, na redação, será calculada por meio do resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um dos examinadores. Junta os dois, tá. O que vai acontecer? Entra um terceiro examinador, no caso da nota for muito discrepante. Por exemplo, um deu 10, o outro deu 2. Aí entra um terceiro, porque aí há uma discrepância muito grande, tá? Há uma diferença. Então, normalmente, eles estabelecem internamente qual é a diferença da nota que vai gerar a entrada de um terceiro examinador para ver quem que tem razão, o que deu 2 ou o que deu 10. E aí vai se estabelecer uma nota média, tá bom? Bom, quando que você tira 0 nesta redação de administração, do assistente de administração do Rio Grande do Norte, né, da prova que vai ser feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Bom, será atribuído nota 0 à prova discursiva, na redação que, obviamente, o cara não escreveu nada, está em branco, é 0. Tá? Isso, obviamente, para eliminar aquele candidato que chutou, acertou um monte, mas, entendeu? Então ele vai ter 0 na redação. E se a redação for classificatória, se ela for classificatória, você está eliminado. Tá? Mesmo que ela não seja classificatória, o peso da nota da redação, com poucas vagas, que é o caso, né? Não tem muitas vagas, não é que nem o Banco do Brasil, concurso para professor, né? Que tem muita vaga. São poucas vagas. Né? Então, concurso para professor de estado, por exemplo, se você tem bastante vaga, a prova normalmente é eliminatória. Por quê? Porque muita vaga, mesmo que você não faça a prova de redação, se você fizer bastante ponto, você passa. Tá? Então, nota 0 se você deixar em branco. Depois, for redigida fora do espaço destinado ao texto definitivo na folha de resposta. Você tem uma folha de rascunho e uma folha de dissertação final. Normalmente 30 linhas. Ultrapassou as 30 linhas, 0. Tá? 0. Passou, eu tenho uma margem aqui, uma margem aqui. Eu escrevo tudo fora da margem, 0. Então, faça a sua redação. É por isso que nós, quando formulamos uma proposta de redação para você, colocamos um espaço com 30 linhas, delimitado. Você tem que escrever dentro das 30 linhas. Nós ensinamos que é preciso colocar o parágrafo sempre dentro de um padrão. Começou o parágrafo, começa o outro aqui embaixo, na mesma direção, aqui embaixo na mesma direção. Começa um parágrafo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Então, na mesma direção. Esteticamente, não que você vai perder ou ganhar nota por causa disso, mas o corretor lá que está com 200 redações para corrigir, se ele ver uma redação esteticamente bem feitinha, o que ele vai fazer? Ele vai ter prazer em corrigir aquela redação. Ao passo que uma redação toda esculhambada com letra que ele não consegue redigir, ele vai deixar de lado e vai partir para outra. Eu sei disso porque eu corrijo redação de concurso. Tá bom? Bom, foi redigida de forma ilegível. Acabei de falar. Tá? O que é redigido de forma ilegível? Escreve chinês, grego, italiano, holandês, menos português. O cara que vai corrigir sua redação, presta bem atenção nisso. O cara que vai corrigir a sua redação não vai ficar perdendo tempo para decifrar o que você escreveu. Vai falar, coitadinho, vai escrever. Não, ele não vai. Ele vai deixar de lado, vai atribuir uma nota 0 para você, porque esse é um dos critérios da redação. Então isso aqui é para beneficiar o corretor. Tá? O corretor não ficar perdendo tempo com a redação, porque isso demanda um tempo. O cara tem muita redação para corrigir e num determinado tempo. Então ele estipula, eu tenho 2.000 redações para corrigir. Eu tenho 5 dias. Então quantos eu posso corrigir por dia? Tanto. Quanto tempo eu tenho? Tanto. Então eu já vou lá, tá? Não consegui entender, 0. Normalmente, a leitura dos primeiros parágrafos já determina muita coisa numa redação, tá? E por último, D, que não deu para colocar aqui embaixo, ó, não foi redigida com caneta esferográfica de tinta de cor preta. Presta atenção. Tinta, cor preta, caneta esferográfica, normalmente é transparente, para não enfiar cola lá dentro, para não ter nenhum problema. Transparente, cor preta, leva 2. Leva 2, tá? Testa em casa antes, leva 2. Uma para escrever e uma de reserva. Se aquela falhar, você tem outra. Tá? Porque ninguém é obrigado a te emprestar caneta. Nem um colega, nem ninguém. Tá? Então leva 2 canetas esferográficas de cor preta. Tá certo?
uma para você usar e outra de reserva para o caso de você, de uma falhar. Sempre assim, tá bom? Isso é o concurseiro profissional. O concurseiro que não é profissional, ele leva uma caneta quebrada no meio, de cor azul, faz a prova e é eliminado, tá bom? Cor preta. Vamos lá. Também leva zero que quando tiver quantidade de linhas inferior a determinado na proposta de redação. Qual? 20 linhas, tá? 20 linhas no mínimo, 30 no máximo. Esse é o padrão das redações que nós temos aí. 20 mínimo, 30 no máximo, tá? Foi redigida em versos, tá vendo? Aqui já elimina o verso, já elimina a poesia. É um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, você não vai fazer poesia, porque se você fizer poesia, é zero. Zero na sua redação, tá? O que mais? Fugir ao tema ou à proposta de redação. Isso aqui é uma falta de coerência muito grave, mas esse é uma falta de coerência especificamente que te dá zero, tá? Que te dá zero. Fugir ao tema. O cara está pedindo para você fazer sobre proposta de administração pública, você faz sobre o caráter geral da corrupção no Brasil, tá? Então, fugiu ao tema, é zero. Isso é em todas as redações. Por quê? Porque quando você foge ao tema, o que você vai corrigir? O cara pediu para você falar sobre banana, você falou sobre laranja. Ou não tem o que corrigir, é zero. Tá? Esse é um dos critérios que não precisa nem olhar, é zero, parte para outra. Tá bom? Aqui, quando tiver identificação do candidato fora do espaço reservado para esse fim, não coloque florzinha, não coloque desenho, carinha, assinatura, a rubrica. É rubrica, viu? Não é rúbrica, não. É rubrica. Colocou a rubrica lá, é zero. Qualquer tentativa de identificação, qualquer forma que eles encontrem de identificação é zero. Então você, meu amigo, minha amiga, que tem aquele costume de ficar desenhando florzinha, não desenhe na prova definitiva. Desenhe no rascunho, na prova definitiva não. Por quê? Porque não pode haver nada que possa identificar o candidato. Se houver, é zero. Tá? Ah, mas desenho? Sim, desenho. Sabe por quê? Porque de repente você tem alguma pessoa lá que vai corrigir a redação. Você fala para ela, olha, eu vou colocar uma carinha lá do Pato Donald, tá? Vou colocar uma caveira lá. E se a prova que tiver a caveira é a minha, viu? Você me dá 10. Então não pode ter isso. Tem qualquer tipo de identificação, é zero. Tudo bem? Bom, vamos aqui a um outro item aqui, ó. 11.10. As notas da prova discursiva serão lançadas em folha de avaliação e processadas eletronicamente. Então, como é? Corrigir, lanço numa planilha eletrônica e ela já vai ser processada eletronicamente, tá? Depois, olha aqui. Se as notas atribuídas na prova referida no item anterior, nesse aqui, divergirem em mais de 2 pontos, tá vendo? Aqui está o critério, mais de 2 pontos. Um terceiro examinador será convocado para eliminar a divergência. Um deu 9, o outro deu 6. Se um deu 9 e o outro deu 7, faz a média aritmética e dá a média, dá a nota. Certo? Agora um deu 9 e o outro deu 6, mais de 2 pontos, chama um terceiro avaliador que vai desempatar, vai falar assim, não, quem está certo é o que deu 9. Não, quem está certo é o que deu 6. Aí sua nota vai ser 6. Quem der certo é o que deu 9. Não, essa prova aqui não vale nem 9 nem 6, ela vale 7,5. Pega o 9, mais o 7,5, faz a média. Tá? Beleza? Bom, mais um item aqui, mais 2 itens na verdade, ó. O valor da nota da prova discursiva será arredondado para 2 casas decimais. Então, vamos supor, é muito incomum, é muito difícil acontecer isso. Mas um corretor lá deu 4,325. 4,325 vai para 4,5. Arredonda, normalmente arredonda para cima, tá? Para não prejudicar o candidato, normalmente, seus critérios, mas vai ser arredondado. 3 casas arredonda para 2, tá bom? A expectativa de resposta da prova discursiva será disponibilizada no sítio da Comperv na data da divulgação do resultado da respectiva prova. Assim, isso aí é muito subjetivo, né?
Mas eles vão colocar lá uma perspectiva, vamos fazer uma redação ou vamos escrever um texto dizendo qual era a expectativa de resposta, o que eles pretendiam com aquela prova, que o candidato dissesse com aquela prova. Isso vai ser colocado lá no sítio do edital. Tudo bem? Então, meus amigos, esse foi o edital específico da prova de redação para assistente em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Espero que vocês tenham aproveitado, continue estudando, continue focado, que você vai conseguir o seu objetivo e nós aqui do LAC Concursos estamos felizes já por você ter adquirido o nosso curso, por você ter estudado e nós desejamos do fundo do coração que você tenha sucesso, porque o seu sucesso também é o nosso sucesso. Um abraço para vocês e fiquem com Deus e até a próxima.